Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de mais um santo, aqui no nosso quadro, Conhecendo os Santos. Hoje, dia 5 de fevereiro, é dia de Santa Águida, ou Santa Ágata. Águida viveu na época do imperador Domiciano. Ele, um feroz perseguidor dos cristãos, e ela, criada por uma família de nobres e que eram evangelizados, eram cristãos. Mas naquela época, para ser cristão, lembre-se que tinha que ser em segredo. As pessoas não podiam ficar sabendo, porque senão eram denunciados e as pessoas acabavam sendo mortas. Era pena de morte por ser cristão. E assim, Águida foi crescendo, uma moça muito bonita, bela, formosa, nobre, não só de descendência, de sociedade, mas também no seu agir. Cuidava muito dos pobres, uma mulher de muita oração. Eu digo uma mulher porque era uma jovem menina ainda nessa época. Tanto que o jovem cônsul daquela região da Itália, cônsul do Império Romano, Quiciano, se apaixonou por Águida. Você já escutou algo parecido, né? Essa mesma história se repete com Águida, Inês, com Luzia, jovens formosas, lindas, caridosas, nobres na sua forma de agir e que sempre tem um pretendente que quer se casar com ela. E a mesma coisa aconteceu com Águida, só que com Águida aconteceu antes de Luzia e de Inês. Águida recusou o casamento com o cônsul, algo impensável para a sociedade daquela época, porque ela já havia feito voto de virgindade, de castidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio bispo havia dado a ela um véu vermelho, que significava o casamento com nosso Senhor Jesus Cristo, perpetuando o seu voto de castidade, de virgindade. Diante da recusa, o cônsul ficou muito furioso, ficou muito bravo e achou estranho. Como é que uma moça podia recusar ele, um homem tão promissor, rico, jovem, bonito, inteligente? Ele se achava com todas essas virtudes. Mas Águida continuava sendo firme, recusando a proposta. Ele foi investigar e descobriu que Águida era cristã. E assim, ele, que tinha toda a guarida do imperador, do qual ele próprio era muito amigo, mandou prender Águida e a acusou de ser cristã, de pertencer a uma seita proibida. Na prisão, o cônsul tentou dissuadi-la, fazer com que ela renegasse a sua fé, mas ela insistentemente permanecia firme na sua decisão de ser cristã, de defender a sua fé, inclusive de tentar evangelizar o próprio cônsul. E a cada vez que ela recusava, a cada negativa dela, o cônsul ficava mais bravo, ficava mais nervoso. Ele mandou uma mulher de vida mundana, de maus costumes, uma mulher entregue à prostituição, para ficar com Águida na prisão, para tentar perverter a sua forma pura de ser. Mas Águida permaneceu dentro da pureza, dentro dos seus votos, dentro da sua fé. Diante disso, começou então todo um processo de tortura. Ela foi esticada na roda, foi queimada com ferro quente, foi passada na brasa e também foi feita andar sobre cacos de vidro, sobre cacos de porcelana. Isso tudo fez com que o suplício de Águida fosse tocando nos corações das pessoas que estavam ao redor dela, porque ela já tinha, apesar de ser jovem, uma fama de santidade no meio cristão. Muito bem, um dia o cônsul viu que não ia conseguir nada com ela, se enfureceu e mandou que fossem cortados os seus seios. E depois ela, sangrando daquele jeito, foi jogada sem nenhum curativo, sem nenhum cuidado na prisão. E aqui conta-se que aconteceu um milagre em vida com Águida.
que o próprio São Pedro, com um anjo, apareceu a ela e ela recebeu deles cuidado nas feridas que ela tinha nos seus seios. Quando o cônsul ficou sabendo que ela estava milagrosamente curada daquela tortura que ela recebeu, ficou mais furioso ainda e mandou arrastá-la com apenas um véu que lhe cobria o corpo através de brasas incandescentes. Diante desse suplício, Águida, antes de começar, ajoelhou no chão e pediu a Deus que a levasse embora, porque ela já estava pronta para ir para os céus. Nesse momento, aquele local que ficava aos pés do vulcão Etna, houve um grande terremoto devido ao vulcão e houve um deslizamento, um desabamento, e Águida foi soterrada e acabou assim morrendo, tendo o seu suplício abreviado. Ela foi enterrada na cidade na qual ela nasceu, na cidade de Catânia, e um ano após o seu falecimento, houve novamente uma erupção do vulcão Etna, e dessa vez, muito violenta, além de terremotos, houve um rio de lavas que desceu sobre a cidade. Os fiéis lembraram do que havia acontecido com Águida naquela ocasião da morte dela, pegaram o véu que eles haviam guardado, o véu dela, e foram até a frente das lavas, e diante daquele rio de lavas que descia do vulcão e ameaçava a cidade, fizeram uma oração pedindo a intercessão de Santa Águida que detesse o vulcão para que as pessoas da cidade não morressem. E milagrosamente as lavas se deteram e o vulcão parou a sua erupção. Assim, Águida é invocada como protetora contra terremotos, contra vulcões e contra todo tipo de forças da natureza. Muitos cristãos que vieram depois de Águida tomaram nela o exemplo da sua persistência e que não renegou a sua fé por nada, mesmo diante das piores torturas, dos piores suplícios. E assim, muitos outros cristãos, como nós já citamos antes, Inês, Luzia, Cecília, que foram, isso só as mulheres, fora os homens, que vieram depois, tiveram sempre em Águida um exemplo para seguirem, para não renegarem a sua fé, para persistirem apesar das coisas terríveis que aconteciam ao seu redor no mundo. E assim deram a nós todos, ao longo dos séculos, um exemplo maravilhoso. Pessoas que deram seu sangue para que a igreja pudesse ser hoje o que ela é, que nós podemos ter todas as estruturas de capelas, igrejas, missas livres, ter os livros à nossa disposição e toda a doutrina acessível a todas as pessoas. Isso foi devido ao sangue desses grandes mártires. Assim, conhecemos a história de Santa Águida, que continua com seus restos mortais sepultados em Catânia, na Itália. Que nós possamos tomar isso como exemplo também para a nossa vida. Sermos firmes, perseverantes na fé e sermos santos, como Deus nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Também compartilhe com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente nesse nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.